Havendo Deus falado no Antigo Testamento. Stephen Cohn, Edições Tesouro Aberto. Ezequiel, o profeta da esperança. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disso, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Ezequiel 1:1-4. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima. E desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel 1:26-28. E o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Ezequiel 48:35b. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, pois podemos estar em tua presença. Nós te buscamos, desejando ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Entregamos esta ocasião em tuas mãos, rogando que possas nos revelar a ti mesmo, por meio de teu Espírito Santo e para o louvor da tua glória. No nome do Senhor Jesus. Amém. O nome Ezequiel significa Deus fortalece ou a força de Deus. No primeiro versículo do livro há uma menção ao 30º ano, que provavelmente se refere à idade do profeta. Nesse caso, Ezequiel deve ter nascido nos dias do rei Josias, quando uma grande reforma foi realizada. Durante o governo de Josias, Ezequiel era um bebê nos braços de sua mãe. O nome de seu pai era Buzi e não sabemos muita coisa sobre eles. A única informação que temos é que ele veio de uma família de sacerdotes. A Bíblia o chama de Ezequiel, o sacerdote. Não sabemos a que classe sacerdotal ele pertencia, mas ao ler seu livro, notamos que ele parecia ser muito respeitado pelos anciãos dos judeus exilados que se assentavam diante dele. Outra informação sobre sua família é encontrada em 2 Reis 24, pois nessa ocasião, Nabucodonosor levou cativo o rei Joaquim, junto com sua mãe, suas mulheres, seus oficiais e os poderosos da terra. Portanto, Ezequiel deveria pertencer a uma família sacerdotal de destaque, já que foi levado nessa ocasião. As Escrituras não dizem quando os sacerdotes começavam a servir no templo. O único indício que temos encontra-se em Números 4, que nos diz que os levitas entravam no templo aos 25 anos como aprendizes e começavam a servir aos 30 anos. Caso isso se aplique ao sacerdócio, é provável que eles fossem treinados desde a infância. Os sacerdotes e os levitas eram contados dentre o povo quando atingiam 1 mês de idade. Devido ao tipo de serviço que realizavam, eles tinham que ser treinados desde muito cedo. Ao chegarem aos 25 anos, eles entravam no templo para servir como assistentes e assim aprender a servir. Quando foi levado para o cativeiro, Ezequiel tinha 25 anos de idade. Aquele era o momento exato em que ele entraria no templo para servir como aprendiz do sacerdócio. Ezequiel deveria guardar uma grande expectativa por esse momento desde sua infância. Infelizmente, não lhe foi permitido servir no templo de Jerusalém. Ao invés disso, ele foi levado cativo para a Babilônia. Isso deve ter sido uma grande frustração para Ezequiel. Imagine se você tivesse sido treinado por muito tempo para um trabalho específico.
Quando termina o treinamento e você está prestes a iniciar sua atividade, repentinamente a oportunidade lhe é tirada. A frustração de Ezequiel deve ter sido grande. Ao ser levado para a Babilônia, ele viu que os exilados judeus acreditavam que logo receberiam permissão para retornar a Jerusalém. Havia até mesmo falsos profetas em Jerusalém e no exílio, profetizando que em 2 anos os judeus voltariam para sua terra. Isso deve ter dado a Ezequiel alguma esperança de que ele pudesse voltar e servir no templo. No 4º ano do cativeiro de Ezequiel, o profeta Jeremias escreveu uma carta aos exilados na Babilônia, dizendo que o cativeiro iria durar muito tempo. Deus queria que eles construíssem casas, plantassem jardins e formassem famílias, pois haveria ainda 70 anos antes que Deus os restaurasse e eles pudessem retornar a Jerusalém, ver Jeremias 29. Ao mesmo tempo, os falsos profetas Acabe e Zedequias, que estavam na Babilônia, profetizavam um retorno iminente. O resultado é que eles foram mortos pelo rei Nabucodonosor. Portanto, a esperança do jovem Ezequiel de um dia servir no templo de Jerusalém foi destruída. Em seu 5º ano, quando alcançou os 30 anos de idade, ele se tornaria um sacerdote plenamente habilitado para servir no templo. Quão glorioso seria esse momento para Ezequiel! No entanto, isso havia se tornado algo impossível. Quando ele deveria estar no mais profundo desespero, a glória do Senhor lhe apareceu e chamou-o para ser profeta. Disse que Jeremias foi um profeta que acabou se tornando um sacerdote, mas Ezequiel foi um sacerdote que acabou se tornando um profeta. Há uma boa dose de verdade nessa afirmação. Antes de entrarmos no livro de Ezequiel, é bom sabermos algo sobre os profetas. Como todos sabem, há 4 profetas maiores e 12 profetas menores no Antigo Testamento. Isso não significa que os profetas maiores sejam profetas superiores e os menores inferiores. A classificação é dada pela extensão dos livros que eles escreveram. Dessa forma, temos 4 profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Isaías foi um grande poeta, Jeremias foi um grande pregador, Ezequiel foi um grande artista e Daniel foi um grande estadista. Jeremias e Ezequiel vieram da classe sacerdotal, enquanto Isaías e Daniel vieram da nobreza. Ezequiel não se ergue às alturas como Isaías, não possui a ternura de Jeremias, nem apresenta o horizonte de Daniel. A característica de seus escritos é a franqueza. Isaías viveu cerca de 100 anos antes de Jeremias, que era cerca de 20 anos mais velho que Ezequiel. Daniel e Ezequiel tinham provavelmente a mesma idade. Dentre os 4 profetas maiores, sabemos que 3 estavam ligados aos exilados. Jeremias ficou na terra com os pobres do povo judeu após o exílio dos demais. Mais tarde, ele foi com os judeus que fugiram para o Egito e lá serviu como profeta. Ezequiel foi profeta entre os exilados na Babilônia. Daniel também foi profeta durante o cativeiro babilônico. Ezequiel e Daniel eram cativos na Babilônia, mas Jeremias estava no Egito. Daniel foi levado cativo no 3º ano do rei Jeoaquim. Em seu 11º ano de reinado, Jeoaquim morreu e logo uma nova leva de judeus foi levada para a Babilônia junto com o novo rei Joaquim. É provável que Ezequiel tenha sido levado nessa ocasião, ou seja, 8 anos após Daniel. Em certo sentido, Ezequiel é o único profeta levantado por Deus dentre os exilados da Babilônia. Daniel também estava lá e tinha o dom da profecia, mas não foi chamado a exercer o ofício profético propriamente dito. Ao invés de ministrar como profeta, Daniel viveu no palácio real e suas profecias dizem respeito ao aspecto externo do reino de Deus, ou seja, o reino deste mundo. Daniel tinha a posição de testemunha da soberania de Deus e também de modelo de justiça. Desse modo, ele tornou-se conselheiro de reis e príncipes. Por causa disso, o povo judeu não classifica o livro de Daniel entre os escritos proféticos. Ao invés disso, eles o colocam na divisão chamada de livros hagiógrafos, escritos sagrados,
pois, num sentido literal, Daniel não exerceu o ofício profético. Ele foi mais um vidente do que um profeta. Ezequiel é diferente, pois ministrou como profeta entre os exilados da Babilônia, falando à consciência do povo. Sua profecia é relacionada aos aspectos interiores do reino de Deus. Quando Ezequiel chegou aos 30 anos de idade, não lhe restava mais qualquer esperança de retornar a Jerusalém para servir no templo como sacerdote. Nesse momento, as Escrituras nos dizem que a glória de Deus lhe apareceu junto ao rio Quebar. O nome Quebar é mais conhecido como Caboras. Trata-se de um rio localizado na parte superior da Mesopotâmia que deságua no rio Eufrates. Quando Nabucodonosor tomou cativos de Judá, ele os colocou num lugar chamado Tel Abib, junto ao rio Quebar, que fica a cerca de 320 quilômetros ao norte da cidade de Babilônia. Embora distante da capital, esse lugar estava sob o governo do Império Babilônico. Foi nesse lugar que a glória do Senhor apareceu a Ezequiel. Em certo sentido, o livro de Ezequiel é muito difícil de entender porque seu autor é um artista. Ele é um homem de muitas ações, cheio de energia, e sua individualidade é muito marcante. Ezequiel era uma pessoa muito peculiar. Além disso, seu sentimento de sacerdote era muito profundo e ele gostava de usar o simbolismo. Ao longo do livro, encontramos muitas visões, alegorias, símbolos, paralelos, provérbios e profecias. Muitas vezes surgem encenações simbólicas que ele apresenta em grande detalhe. Seu objetivo ao produzir esses quadros era causar impressões. Não há como não ficar impressionado com os quadros que Ezequiel nos apresenta. Eles são inspiradores, misteriosos, encantadores e também aterradores. Por meio de seus simbolismos e encenações, ele tenta nos mostrar uma realidade interior. O livro de profecias de Ezequiel pode ser dividido em 3 períodos. Os capítulos de 1 a 24 se referem ao período antes do cerco de Jerusalém. Os capítulos de 25 a 32 tratam do período em que a cidade estava cercada. Os capítulos de 33 a 48 abordam a época posterior ao cerco da cidade. O primeiro grupo de profecias trata da destruição ou da denúncia de Judá e Jerusalém. O segundo grupo de profecias mostra a visitação das nações. Por fim, o terceiro grupo de profecias trata da restauração da nação de Israel. Se olharmos apenas para o conteúdo do livro, seria possível dividi-lo em 2 partes. Os capítulos de 1 a 32 tratam da devastação das coisas antigas, enquanto os capítulos de 33 a 48 falam do estabelecimento das coisas novas. Ao examinarmos o livro de Ezequiel, gostaria de concentrar a atenção em 2 assuntos: o chamamento do profeta e a glória de Deus. O chamamento de Ezequiel. Quando tinha 30 anos de idade e vivia como cativo junto ao rio Quebar, a glória do Senhor apareceu a Ezequiel e ele foi chamado para ser profeta. Ele estava impedido de servir no sacerdócio para o qual havia sido preparado, mas Deus o chamou para outro ofício, ser um profeta, um porta-voz de Deus. Existem alguns pontos importantes nesse chamamento. Céu aberto. O céu se abriu para Ezequiel. Isso é muito importante para quem é chamado para ser profeta. Um profeta é uma pessoa que representa de forma completa a mente de Deus numa época em que essa mente se perdeu. Por causa disso, o profeta é um porta-voz de Deus. Portanto, a primeira coisa importante no chamamento de um profeta é que ele tenha o céu aberto, pois é um mensageiro do céu. Sua tarefa é trazer a mensagem celestial às pessoas. Quando o povo de Deus se esquece dele, os céus ficam fechados para eles. Não há revelação, nem visão, nem palavra de Deus. Os céus ficam trancados, como se fossem de bronze. Não há qualquer conexão ou comunicação vinda de cima. Contudo, quando os céus são abertos para uma pessoa, a comunicação se estabelece e a mensagem vem. Isso mostra que, para ser um profeta, é necessário ter o céu aberto. Isso é muito importante nas Escrituras. Após ser batizado, o Senhor Jesus saiu das águas, os céus se abriram e ouviu-se uma voz. O Espírito desceu sobre ele como pomba e habitou nele, pois o Senhor Jesus foi chamado para ser profeta. Ele deveria cumprir essa função durante os 3 anos e meio em que estaria na terra. Por isso, os céus foram abertos para ele.
Qualquer pessoa chamada para ser profeta precisa de um céu aberto. Hoje em dia, não existe nenhum motivo pelo qual os céus não estejam abertos para você, pois quando o Senhor Jesus foi crucificado, o véu foi rasgado. Por meio da obra completa do Senhor Jesus, os céus que estavam fechados para a humanidade estão agora abertos para nós. Isso significa que podemos viver sob céu aberto. Podemos ter comunhão ininterrupta com Deus. Essa comunhão com o céu se tornou possível. Hoje podemos receber mensagens do céu. Essa é a nossa porção, a nossa herança, e devemos nos lembrar disso sempre. Não existe razão para que não haja comunicação entre o céu e nós. No entanto, possuir um céu aberto como nossa herança e tomar posse dele são coisas diferentes. Ainda que tenhamos o privilégio de usufruir de um céu aberto, precisamos voltar nossos corações para o céu de modo a ter comunicação com ele. O capítulo 3 da segunda epístola aos Coríntios diz que quando nosso coração se volta para o Senhor, o véu é removido. Pode ser que haja um véu sobre seu coração, mas esse véu será retirado quando você voltar seu coração para o Senhor. Logo que você fizer isso, terá um céu aberto. Isso é algo básico e muito importante. Cada crente necessita viver diariamente sob céu aberto, pois somos um povo celestial e devemos receber mensagens celestiais do Senhor. Contudo, essa condição não faz de uma pessoa um profeta, pois todo crente deve viver sob céu aberto. Visões de Deus. Os céus se abriram para Ezequiel e ele disse: Tive visões de Deus. Ezequiel 1:1. Ele não apenas viveu sob céu aberto, mas ele viu o que havia no céu. Ele recebeu visões de Deus. No caso de Ezequiel, as visões de Deus se referiam à aparência da glória do Senhor. Ele viu o Senhor. Precisamos ter visão e isso significa ver a Deus. Precisamos ver sua pessoa, seu propósito, seu plano, sua glória. O apóstolo Paulo testificou: Não fui desobediente à visão celestial. Atos 26:19. Ele teve uma visão na estrada de Damasco que é chamada a visão celestial. Paulo viu um homem universal, imenso, que enchia o universo. Cristo, a cabeça, está no céu e o corpo, que é a igreja, está em toda a terra. Toda a vida e o ministério de Paulo foram governados por essa visão. Nós também precisamos desse tipo de visão. Paulo não falou apenas da visão celestial, mas em 2 Coríntios 12, ele se refere às visões e revelações que teve do Senhor. Isso quer dizer que ele recebeu muitas revelações e muitas visões, pois aquela visão celestial teve continuidade em sua vida. Na estrada de Damasco, ele contemplou o quadro geral da visão e depois, ao longo de sua vida, o quadro foi sendo preenchido e cumprido. Ezequiel nos fala das visões de Deus. Para ser um profeta de Deus, você precisa de visões dele. É preciso que você veja Deus e o entenda. Você precisa conhecer sua pessoa, seu caráter, sua mente, seu coração, seu propósito, sua vontade, seu conselho, seu plano, seu modo de operar. Isso é muito importante se alguém deseja ser um porta-voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Ezequiel não teve apenas visões de Deus, mas também ouviu sua voz falando com ele diretamente. Ele ouviu a Deus de forma especial, pessoal, experimental, como revelação. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Podemos estudá-la, analisá-la e até chegar a entendê-la, mesmo que em parte. Embora esse tipo de conhecimento seja importante, ele não faz de alguém um profeta. Ele pode levar uma pessoa a se tornar um mestre, mas não fará dela um profeta. Ser um profeta requer que a palavra de Deus venha diretamente a você, de forma pessoal. Evidentemente, devemos lembrar que hoje não estamos mais nos tempos antigos, quando a palavra de Deus ainda não tinha sido completada. Naqueles tempos, a palavra de Deus vinha diretamente sobre o profeta, numa mensagem que nunca fora dada antes, ou seja, numa nova revelação. Hoje em dia, as revelações de Deus já se completaram. A fé já foi, de uma vez por todas, entregue aos santos. Judas 3. Hoje temos todas as revelações de Deus na Bíblia. Portanto, não é possível ter revelações que são completamente novas ou diferentes do que já foi revelado na Bíblia. Hoje,
Se alguém se apresentar com esse tipo de revelação, trata-se de um falso profeta. Para ser um profeta, é necessário que você entenda o que está escrito na Bíblia, mas isso não é tudo. Você também precisa que o Espírito Santo fale por meio da Bíblia novamente. Pode ser a mesma porção da palavra que você já conhece, mas ela vem de forma viva e pessoal para você. Somente esse tipo de revelação define um profeta. Em outras palavras, um profeta deve receber revelação, mas não no sentido de algo à parte das Escrituras. Essa revelação tem o sentido de um falar de novo pelo Espírito de Deus ao seu espírito, de modo que um encargo é criado em seu coração. Na realidade, foi pedido a Ezequiel que comesse o rolo de um livro. Isso significa que a palavra de Deus teve que entrar nele, ser assimilada e se tornar parte dele. Isso é que faz de uma pessoa um profeta. A mão de Deus. Para ser um profeta, você não apenas precisa que a palavra do Senhor venha diretamente a você, mas também irá experimentar a mão de Deus sobre sua vida. Isso é algo muito difícil. Queremos que a palavra do Senhor venha a nós, mas não desejamos que sua mão esteja sobre nós. Em outras palavras, sua mão tem que estar sobre nós para nos transformar naquela palavra que Ele nos falou. A mensagem tem que se transformar no homem que a recebeu. A palavra tem que se tornar carne e sangue. Para que essa transformação ocorra, é necessário que haja tratamento e disciplina. O resultado é que o poder de Deus estará com você ao entregar a mensagem do Senhor. Filho do homem. Ezequiel foi treinado para ser um sacerdote e nunca esperava ser um profeta. Um sacerdote não é instruído para falar, mas para servir com suas mãos. No entanto, Deus chamou Ezequiel para ser um profeta. É interessante notar que em seu livro ele é o único a ser chamado filho do homem por Deus. Isso ocorre 85 vezes. Qual é a razão disso? Imediatamente você lembrará que há um outro que é chamado de filho do homem. Quando o Senhor Jesus estava na terra, ele gostava de chamar a si mesmo de filho do homem. Qual é o significado deste termo nas Escrituras? Ele se refere a um homem de acordo com o padrão e o pensamento original de Deus. Evidentemente, o Senhor Jesus é o Filho do homem. Ele é o homem que constitui o padrão original do homem criado. Ele é o homem que Deus tinha em sua mente quando criou o homem. O Senhor Jesus é o homem que Deus quer, o Filho do homem. Ezequiel é chamado de Filho do homem sem o artigo o. Ele e o Senhor Jesus são muito diferentes como pessoas. Ainda que Ezequiel seja chamado de Filho do homem, ele não é o Filho do homem. Ele não é o homem perfeito, o homem ideal, o homem segundo o coração perfeito de Deus. Somente o Senhor Jesus é o Filho do homem. Ele é o homem segundo o padrão original de Deus. Ezequiel é chamado de Filho do homem no sentido de sua função e não no sentido pessoal. Ele realizou a função de Filho do homem. No momento em que tanto o homem como o povo de Deus haviam falhado, Deus chamou Ezequiel como o homem representativo, para ser o padrão mostrado por Deus a seu povo escolhido. Por meio dele, Deus demonstraria aquilo que desejava que o homem fosse. Portanto, Ezequiel era mais do que um profeta. Ele foi levantado por Deus como um sinal. Sua pessoa e suas ações representam o desejo de Deus para com seu povo. Atalaia. Quando Deus chamou Ezequiel, ele o designou para ser um atalaia. Hoje em dia, muitos não sabem o que é um atalaia. Na antiguidade, as pessoas não tinham relógios. Mesmo que os tivessem, elas também tinham um atalaia à noite. Este atalaia não era apenas um vigia que cuidava da porta da cidade, mas ele fazia uma ronda pelas ruas a cada hora e então batia um sino ou gongo para indicar o horário. Desse modo, o atalaia era aquele que conhecia o tempo e se encarregava de anunciá-lo. Deus designou Ezequiel como atalaia para ser aquele que conhecia o tempo em que estava vivendo. Seguidamente demonstramos desconhecer o tempo em que vivemos. Em função disso, deixamos de vigiar e ficamos adormecidos. Somos enganados por desconhecer a natureza do tempo presente. É muito importante que reconheçamos esse tempo.
Um profeta é um atalaia porque recebe conhecimento do tempo em que vive e o declara ao povo para que ele o conheça. O profeta discerne o tempo e revela o que está para vir, advertindo e relembrando as pessoas para que se tornem vigilantes, alertas e preparadas. Você não acha que necessitamos de atalaias hoje? Ezequiel foi chamado para ser um profeta, um filho do homem, um sinal e um atalaia. Quão grande era a sua responsabilidade! Deus o enviou ao povo no exílio e disse: Este é um povo rebelde. Quer eles ouçam ou deixem de ouvir, fala. Permita que eles saibam que há um profeta no meio deles. Este é um povo de dura cerviz. A tarefa de Ezequiel era extremamente difícil. Ele foi enviado por Deus a um povo no cativeiro, mas seus corações estavam endurecidos. Se olharmos para o povo, não havia nenhuma esperança. No entanto, Deus sabia que, dentre aquele grupo de pessoas, alguns ouviriam o profeta, se arrependeriam e se submeteriam sob a poderosa mão de Deus. Futuramente, seriam essas pessoas que retornariam a Jerusalém para reconstruir o templo. Externamente, a missão de Ezequiel parecia destinada ao fracasso desde o princípio. Deus lhe disse que a tarefa era impossível de ser realizada e que o povo não lhe daria ouvidos. Todavia, num outro sentido, sua missão foi um sucesso, pois seu ministério profético fiel ao povo fez com que algumas pessoas fossem despertadas. Zorobabel, Josué, Esdras e Neemias são alguns daqueles que, no devido tempo, retornaram a Jerusalém para reedificar o templo e restabelecer o testemunho de Deus. Por essa razão, Ezequiel é considerado o profeta da esperança. Glória. O segundo ponto que gostaria de focalizar é a palavra glória, pois ela caracteriza o livro todo. A glória do Senhor é o tema do livro de Ezequiel. Nele vemos que a glória do Senhor governa todas as coisas. Em sua visão, o profeta viu uma nuvem que vinha do norte com um resplendor de fogo ardente. Ele também viu 4 querubins que serviam como uma carruagem sobre a qual o trono de Deus era conduzido. Por cima do firmamento, Ezequiel viu um trono no qual estava sentada uma figura semelhante a um homem. Ele não pôde vê-la, mas viu o fogo como resplendor e glória, e também viu o arco-íris. Essa era a aparência da glória do Senhor. Ezequiel já deveria estar familiarizado com esta cena, pois no templo em Jerusalém, no Santo dos Santos, havia uma arca sobre a qual estavam 2 querubins sustentando o propiciatório. Quando Salomão edificou o templo, ele mandou fazer 2 gigantescos querubins, cuja extensão das asas cobria a largura inteira do Santo dos Santos. Desse modo, havia 4 querubins no Santo dos Santos do Templo de Jerusalém. Antes disso, quando Moisés ergueu o tabernáculo e colocou nele a arca da aliança e todos os demais elementos, a glória do Senhor encheu todo o lugar. Em outras palavras, a glória do Senhor se colocou sobre o propiciatório no Santo dos Santos, mas encheu todo o tabernáculo. Quando os filhos de Israel entraram na terra prometida, o tabernáculo foi primeiramente estabelecido em Siló. Todavia, eles se rebelaram e pecaram contra Deus. No livro de 1 Samuel, vemos a luta entre israelitas e filisteus, na qual os primeiros foram derrotados. Nesse momento, suas mentes supersticiosas lembraram da arca que havia lutado por eles em muitas vitórias no passado. Eles imaginaram que deveriam trazê-la para o campo de batalha para que Deus lutasse por eles novamente. Eles não perceberam que Deus já os havia abandonado. Quando trouxeram a arca para o campo de batalha, ela foi capturada pelos filisteus. Logo as notícias chegaram a Siló e o sacerdote Eli, ao ouvir sobre a arca, caiu de costas e morreu. A palavra de Deus então afirma: Icabode, que quer dizer, foi-se a glória de Israel. A arca, que representava a presença de Deus, havia sido capturada. Depois que isso ocorreu, a arca voltou à terra de Israel por si própria, mas jamais retornou a Siló. Mais tarde, ela foi trazida por Davi à sua tenda no Monte Sião. Quando Salomão edificou o templo, a arca foi colocada no Santo dos Santos e a glória do Senhor encheu a casa. Até mesmo os sacerdotes tiveram que sair, tal a intensidade da glória que se manifestou. Infelizmente, os filhos de Israel se rebelaram outra vez contra Deus e cometeram abominações.
Não sabemos o momento em que a glória do Senhor deixou o templo em Jerusalém. O profeta Isaías viu a glória do Senhor. Isaías 6. Ele o viu assentado no trono e as abas de suas vestes enchiam o templo, enquanto os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo. Não sabemos exatamente quando a glória do Senhor deixou o templo de Jerusalém, mas ela já não estava lá quando os babilônios destruíram o edifício. Os filhos de Israel ainda adoravam no templo, mas era uma adoração em vão, pois Deus não estava mais lá. Ezequiel, no cativeiro junto ao rio Quebar, era um homem sem esperança e desesperado. Repentinamente, a glória do Senhor veio até ele. Era a mesma glória, a mesma cena, a mesma visão do que havia no templo de Jerusalém. Deus estava se revelando a Ezequiel naquele lugar. O que é a glória? Como podemos defini-la? Glória é a presença de Deus, a aprovação de Deus, a satisfação de Deus. Glória é a plenitude de Deus. Onde Deus está presente, há glória. Quando Deus está satisfeito, há glória. Quando a plenitude de Deus é revelada, há glória. A glória de Deus havia deixado o templo em Jerusalém e então aparece a um cativo que estava junto ao rio Quebar. Quão grande foi o privilégio de Ezequiel! A glória do Senhor apareceu a uma pessoa que estava devastada e desesperada, mas cujo coração estava no Senhor. Deus estava junto dele. Deus lhe dava sua aprovação. Estava satisfeito com ele e o chamou para ser profeta. Entre os capítulos 8 e 12 de Ezequiel, vemos o profeta em Tel Abib, sentado junto ao rio Quebar. Nesse momento, a glória do Senhor lhe apareceu novamente e o tomou pelos cabelos. Em visão, ele foi levado até Jerusalém. Nessa ocasião, a glória do Senhor voltou a Jerusalém e visitou o templo novamente. Sabemos que a glória do Senhor governa todas as coisas. O governo de Deus se dá de acordo com sua glória. Portanto, a glória do Senhor governa o universo e todos os reinos da terra. A glória do Senhor governa seu próprio povo. Todas as coisas que ocorrem estão relacionadas com a glória de Deus. Nessa ocasião, narrada por Ezequiel, a glória do Senhor aparece novamente no templo, em Jerusalém. O que ela estava fazendo lá? A glória do Senhor estava julgando o seu povo. A glória julga, pois ela é luz e expõe a realidade. Os filhos de Israel ainda estavam em Jerusalém e o templo também estava lá. Tanto a cidade como o templo ainda não tinham sido destruídos e o povo continuava adorando. Externamente, tudo parecia andar como de costume. Todavia, a glória do Senhor revelou a condição real do povo e mostrou a Ezequiel que eles adoravam ídolos no templo de Jerusalém. Desde o portão até o altar, aquele lugar estava cheio de abominações. As pessoas estavam no templo, mas para adorar seus ídolos. Não é de se admirar que Deus tivesse que destruir aquele lugar e punir seu próprio povo. Isso aconteceu para que a glória de Deus fosse vindicada. A glória do Senhor é o fator singular que governa todas as coisas. Ela governa sua vida, minha vida, a vida da igreja e a vida deste mundo. Ela é a medida que Deus usará para medir todas as coisas. Ele vai avaliar você e a mim segundo sua glória. Ela vai nos julgar e disciplinar, mas pela graça de Deus, ela também vai nos redimir e nos restaurar. A glória é o ponto que se destaca no livro de Ezequiel. O juízo foi severo, pois Jerusalém e o templo foram destruídos. O povo foi dispersado e levado para o cativeiro. Desse modo, a glória de Deus foi vindicada. Contudo, a história não terminou assim. Havia um arco-íris ao redor do trono, que fala da misericórdia de Deus. Isso mostra que no juízo há misericórdia. A última parte do livro de Ezequiel, capítulos 33 a 48, mostra o que ocorreu depois do cativeiro. A glória do Senhor retornou, não por causa do povo, mas por causa do nome de Deus. O povo não havia mudado, mas Deus mudou o povo em favor de seu próprio nome, de modo que sua glória pudesse reaparecer no meio dele. Em sua misericórdia, Deus restaurou seu povo, vê Ezequiel 33 a 39. Ele lavou seus pecados com água pura e lhe deu um espírito novo. Ele colocou seu espírito nos filhos de Israel, de modo que pudessem lhe obedecer, para que fossem o seu povo e ele o seu Deus.
Portanto, Deus os restaurou como seu povo. Nos capítulos de 40 a 43, vemos que o templo foi restaurado em plenitude, enquanto no capítulo 44 há a restauração do sacerdócio. Nos capítulos 45 e 46, o reinado é restaurado com a vinda do príncipe, o Messias. No capítulo 47, a terra é restaurada, e no capítulo 48, isso acontece com a cidade, que é chamada de O Senhor está ali. No capítulo 43, a glória do Senhor retorna ao novo templo. Todas essas descrições são visões e seu conteúdo é simbólico. Algumas pessoas creem que durante o milênio um templo real será construído segundo a descrição de Ezequiel. Pode ser que isso ocorra, mas minha impressão pessoal é diferente, pois Deus já possui um templo vivo. Qual seria a utilidade de um templo feito de pedras? Ele só pode ser algo simbólico. Qual seria o sentido de haver sacrifícios novamente? Cristo já foi oferecido como sacrifício uma vez por todas. Tudo está consumado. Ao lermos essas descrições de Ezequiel, é impossível pensar em coisas concretas. Isso significa que um dia, por obra sua e de acordo com sua glória, Deus irá restaurar todas as coisas segundo seu propósito original. Um povo será restaurado, assim como um templo vivo, em conformidade com a sua plenitude. Um sacerdócio será restaurado segundo a sua glória. O rei então virá. Haverá príncipes reinando com ele em uma cidade chamada de a Cidade de Deus. O Senhor estará nessa cidade. Se você ler Ezequiel 40 a 48 e Apocalipse 21 e 22, irá perceber as semelhanças que existem. O quadro mostra que um dia a glória do Senhor encherá o universo. Portanto, ao permanecermos diante da glória do Senhor, deixemos que ela nos examine. Como disse Paulo, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Qualquer coisa que não corresponde à glória de Deus não é dele e tem que ser julgada. Coisas assim não serão levadas à eternidade. No entanto, aquilo que for glorioso, que for de Cristo, será levado à eternidade, para a glória de Deus. Oremos. Querido Pai Celestial, Moisés orou para que pudesse ver tua glória, mas só pôde ver tuas costas e não tua face. Nós te somos gratos por poder ver a glória do Senhor na face de Jesus Cristo. Senhor, que esse possa ser nosso constante clamor. Mostra-me a tua glória. Que tua glória possa governar nossa vida individual e coletiva. Senhor, remove todas as coisas vergonhosas que não pertencem à tua glória, para que, ao vermos tua face, não sejamos envergonhados. Nosso clamor é: que tua glória reine sobre a terra como as águas enchem o mar. Pedimos isso no teu precioso nome. Amém.